Bom, dando início então à nossa aula sobre ligação covalente, antes de começar a gente tem que entender que ela é um tipo de ligação química que ocorre pelo compartilhamento dos pares de elétrons, diferentemente da iônica, que é sobre doação e recebimento de elétrons. E os átomos que participam desse tipo de ligação são o hidrogênio e os ametais ou semimetais. Antes de mais nada, vamos relembrar a teoria do octeto aqui, a regra do octeto, que é muito importante para esse tipo de ligação, que são os átomos e elementos que ficam estáveis quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, quando possuírem 8 elétrons na sua camada de valência, né, sua camada mais externa, ou 2 elétrons no caso do hidrogênio. Né? Assim, segundo essa regra, os átomos dos elementos mencionados possuem a tendência de ganhar elétrons para alcançarem a estabilidade. Então, resumindo, os átomos precisam alcançar a estabilidade e numa ligação química eles vão precisar completar aí os 8 elétrons na camada de valência. Como eu estava falando do hidrogênio, no estado fundamental dele, ele só possui um elétron na sua camada de valência. Então, para ficar estável, ele precisa receber mais um elétron de um outro átomo. Então, se a gente tiver dois átomos de hidrogênio, como é mostrado aqui na imagem, ambos vão precisar de um elétron cada. Por isso, em vez de eles transferirem esses elétrons, como ocorre na ligação iônica, eles vão fazer uma ligação covalente, porque aí eles vão compartilhar esses elétrons, esse par de elétrons, e ambos vão ficar com dois elétrons, adquirindo a sua estabilidade. Como eu falei, ele é uma exceção, ele não completa o octeto com 8, mas sim com 2. Então a gente pode ver aqui a nuvem, né, da eletrônica dos átomos de hidrogênio, que é essa parte em azul, e ali ocorre a sobreposição ali formando uma ligação sigma. Já já a gente vai falar sobre os tipos de ligação, tá? Vamos passar agora aqui então. Como eu falei, mostrando um pouco sobre a regra do octeto aqui, na ligação química, o átomo tende a ficar com 8 elétrons na última camada. Então a gente tem aqui, por exemplo, o átomo de sódio, né, o Na, e o flúor, mostrando como seria uma ligação iônica, onde ele doa o seu par de elétrons para o flúor, e aqui formam cargas, como vocês podem ver. O Na ele vira um cátion, né, se torna um cátion, Na+, e o flúor, porque ganhou o elétron ali, fica mais eletronegativo e forma um ânion. Já na ligação covalente, como vocês podem ver abaixo, nós temos dois átomos de flúor, e eles precisam de um elétron. Então eles estão compartilhando esse elétron e eles não estão formando cargas, tá? Porque eles estão compartilhando esse elétron. Como vocês podem ver, esse tipo de representação é chamada de representação de Lewis, né? Essa fórmula eletrônica aqui, onde os pontinhos se encontram aqui. Isso é importante, pode cair em alguma coisa. Então eu já estou informando vocês que esse tipo de representação da reação é a reação de Lewis. Tem duas formas de representar essa reação, que é por pontinhos, né? Ou por esse traço ali no final que representa a reação, ali no flúor. Vocês podem ver ali o traço que representa também uma ligação. Continuando então, aqui a gente mostra também com a nuvem eletrônica, vocês podem ver ela em cinza, aí, a nuvem eletrônica dos átomos, a diferença entre uma ligação covalente e uma ligação iônica. Na ligação covalente, vocês estão olhando aí as duas nuvens eletrônicas. Os átomos, então, compartilham os elétrons, né, que são esse negativo aí, ó, eles estão compartilhando os elétrons formando a molécula. Na ligação iônica, ao contrário, né, um átomo acaba doando ali o seu elétron para o outro, e ali um fica formando um íon positivo e o outro um íon negativo, né, já recebeu os elétrons do outro e um ficou sem nada. Então, na covalente eles compartilham, não é uma coisa mais da união, assim. Continuando, então, a gente tem alguma definição aqui da ligação covalente. Normalmente ocorre através do compartilhamento do par de elétrons que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. É uma ligação covalente homopolar, né? A gente fala um pouco de polaridade aqui, então, onde não há formação de íons, como eu disse. A ligação covalente é polar se os átomos forem diferentes. Por que se os átomos forem diferentes? Por exemplo, se eu tiver um átomo de oxigênio que é muito eletronegativo, né? Vocês podem olhar na tabela periódica de vocês aí. Um átomo de oxigênio é muito eletronegativo, então ele vai puxar ali todos os elétrons para ele, né, formando uma nuvem maior em volta dele ali, sendo mais eletronegativo que os outros, então formando um polo. Numa ligação covalente apolar, né,
todos os elementos, os átomos, são idênticos, então a carga vai ficar totalmente distribuída na molécula e não vai ter formação de polos, então ela vai ser apolar. A gente vai entender isso mais nas próximas aulas, que eu vou estar aqui com vocês também ensinando. Passando aqui então, é só para lembrar que essa reação ocorre entre ametais e hidrogênio, né? A gente pode ou ametais entre si, como está aqui, pode ser hidrogênio e hidrogênio, ou hidrogênio e ametal, ou ametal e ametal. Continuando aqui então sobre a ligação covalente, essa ligação covalente aqui é uma clássica, né, que é a do cloro. Ele pode estar aí em tudo quanto é lugar em provas, então eu escolhi colocar ela aqui para vocês, sobre a formação do cloro. Como a gente vê aqui, o cloro ele já tem 7 elétrons aí na sua camada de valência, então ele precisa somente de um elétron para conseguir essa estabilidade. Ali a gente tem, como eu falei, a fórmula de Lewis representando pontinhos, no caso eles são triângulos, mas podem ser pontinhos. E aí na ligação a gente faz esse quadradinho ou um círculo em volta dos elétrons que estão sendo compartilhados. Temos também a fórmula molecular, Cl2 aqui, molecular, e a estrutural, que é pela essa setinha, essa retinha, seta não, né? Esse risco, esse traço aí, mostrando a ligação entre os átomos de cloro, formando aí a formação do gás cloro Cl2. O processo, então, pode ocorrer com flúor, bromo e iodo. Vamos continuar, então, aqui a nossa aula. Agora a gente vai falar sobre os tipos de ligações que podem se formar, né? A ligação sigma e ligação pi. A ligação sigma, ela é a interpenetração de orbitais dos átomos ao longo de um mesmo eixo, ou seja, sobreposição de dois orbitais atômicos. Como a gente pode ver aqui, o orbital S aqui, e eles começam a se sobrepor. Essa ligação ela é muito forte porque eles se sobrepõem no ponto onde os elétrons estão localizados. Vocês podem olhar ali na bola azul, ali naquela bolinha azul, eles estão se sobrepondo onde os elétrons estão localizados. Então essa ligação é muito forte, formando apenas um orbital, o orbital sigma sp, como vocês podem ver aqui. Já a ligação π, ela acontece na sobreposição lateral. Na verdade não ocorre a sobreposição, né? Eles só começam a fazer ali uma ligação na lateral dos eixos. E como vocês podem ver na representação do O2 ali nos orbitais, a ligação em verde ela se liga na lateral, contendo já a ligação sigma ali no meio. Então as ligações π só ocorrem após a ligação sigma, entendeu? Que é a única entre os dois átomos. Aí se cair uma pergunta, por exemplo, qual ligação é mais forte, a sigma ou a π? Olhando no termo da química, gente, a química ela é uma coisa bem natural, ela flui naturalmente, então ela não quer gastar energia para nada. Então, se a gente tem uma ligação onde os átomos, os orbitais se sobrepõem, onde tem mais energia e se ficam ligados ali, e uma onde eles se só ligam lateralmente, como é o caso da π, ela vai ser a mais fraca. Por quê, Fábio? Porque normalmente para você desintegrar uma molécula, para você romper uma ligação, você coloca aquecimento. Numa questão de aquecimento, qual vocês acham que se romperia mais fácil? Qual ligação se romperia mais fácil? Uma lateral, que não tem tanta energia envolvida, ou uma que é uma sobreposição de dois orbitais? Se você respondeu que é a lateral, que é no caso da π, você está certo. A π é a ligação mais fraca. Por quê? Ela está lateralmente sobreposta, né? Então ela não tem tanta energia envolvida no processo. Quando acontecer um aquecimento de uma molécula, ela vai ser a primeira a se romper. E a sigma, por ser mais forte, ela vai precisar de mais energia para ser rompida. Continuando então, como eu falei, né? Os orbitais eles podem fazer as ligações aí π e sigma, né? O mesmo átomo pode fazer até 4 ligações covalentes comuns. E entre dois átomos, o número máximo de ligações covalentes comuns é 3. Dependendo da quantidade de ligações e dos orbitais em que essas se formam. Então a gente tem, por exemplo, o elemento A e o elemento B formando aí uma molécula, uma ligação sigma, né? Uma ligação simples a gente chama. Esse traço aí é a ligação, ela é uma ligação simples. A gente tem abaixo o elemento A e o elemento B, formando a ligação π e uma sigma. Uma sigma e uma π, no caso, né? Que é uma ligação dupla, que a gente chama. A sigma ali forte e a π mais fraca ali, formando então uma ligação dupla entre os átomos. E aí a gente tem também o átomo A e o B formando a ligação tripla, que é uma sigma no meio e uma π
e outra ali, formando ali o sigma ficar no meio e as duas nas laterais. Como a gente pode ver aqui, se acontecesse uma reação ali, um aquecimento dessa molécula, dessa terceira molécula ali, A e B, com a tripla ligação, a ligação π seria rompida primeiro até chegar na ligação sigma, onde precisaria de mais energia. Continuando, agora a gente tem alguns exemplos, né, das ligações covalentes que eu falei para vocês. Aqui a gente tem a representação de Lewis dos elétrons, né, onde a ligação do ácido clorídrico, HCl, onde o hidrogênio compartilha seu elétron com o cloro para que o cloro e o hidrogênio completem as suas valências aí de acordo com a regra do octeto, né? Tem a representação em Lewis e ali a representação molecular estrutural no caso, né? A gente tem também a água, né? Nossa famosa água, né? Maravilhosa, né? Inclusive hidratem-se. Molécula de H2O aqui, onde o hidrogênio compartilha seus elétrons com o oxigênio para que ambos completem as suas valências. A gente pode ver aqui que o oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Então ele compartilha ali um elétron dele com o hidrogênio compartilha com ele para que ambos fiquem com 8 e o hidrogênio, no seu caso específico, com 2, completando assim a sua valência. Como a gente pode ver também o gás oxigênio aqui, ó, fazendo as suas ligações, né, fazendo o seu compartilhamento de elétrons. E aqui temos o exemplo de uma ligação dupla, onde a sigma está aqui no meio e a π ali em cima. A gente pode ver ali a formação da ligação dupla. E por fim, uma ligação tripla, né, que é do gás nitrogênio, né? Nitrogênio compartilhando ali seus elétrons. E a gente pode ver aqui também que no meio está a ligação sigma e nas laterais a ligação π, formando a ligação tripla, como a gente pode ver ali na frente. Bom, continuando aqui, a gente tem um exemplo de uma ligação covalente diferente, que eu chamo de ligação covalente dativa ou coordenada. Como essa ligação ocorre? Vamos dar uma olhada na definição. O par eletrônico compartilhado pertence a um dos átomos. Ou seja, um dos átomos vai compartilhar um dos seus pares eletrônicos para completar a ligação de um outro átomo que precisa. Só ocorre quando todas as ligações covalentes normais já aconteceram. Ou seja, vamos ver aqui no exemplo para ficar mais fácil, né? Temos aqui a formação do SO2, dióxido de enxofre. A gente tem aqui o enxofre, né, o átomo de enxofre, e um oxigênio precisando de uma ligação. Então a gente vê que eles são da família 16A, né, família 6A. Eles têm 6 elétrons na sua camada de valência e eles precisam receber mais 2 elétrons para completar o seu octeto, né, de acordo com a regra do octeto. Então eles compartilham aqui nesse começo esse par de elétrons para se estabilizarem. Beleza, ambos estão estáveis agora, mas aí temos um outro átomo de oxigênio ali, sozinho, solitário, sem o seu par de elétrons. Como que isso vai acontecer, já que todo mundo completou o octeto ali? Vocês podem ver assim em vermelho ali no enxofre, elétrons livres, né? Pares de elétrons livres ali. Como ele possui elétrons livres e ele é o átomo central, ele então doa esse par de elétrons pro oxigênio que estava sobrando ali, completando o octeto dele e fazendo então o que a gente chama de ligação covalente dativa ou coordenada. E ela é representada pela essa seta que vai em direção ao átomo que foi ali que recebeu esse par de elétrons doado pelo átomo de enxofre, né? A gente vê aqui na representação a ligação dupla aqui mais o O e depois a ligação dupla com o O e a seta apontando para o outro oxigênio que ganhou esse par de elétrons. Deu para entender? Ficou com dúvida? Vai anotando suas dúvidas aí que a gente vai esclarecer em algum momento, em alguma outra aula, a gente tira uma aula só para esclarecer dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos. Continuando então, a gente vê agora as moléculas do tipo HXeOY. Essa simbologia a gente usa para falar que tem 3 elementos aí, 3 átomos diferentes numa molécula. Então, que são os ácidos oxigenados. Vamos ver como funciona isso. Todos os átomos de oxigênio aparecem ligados ao elemento central. E cada átomo de hidrogênio fica ligado a um átomo de oxigênio. A gente vai para uma questão de eletronegatividade mesmo e pelo átomo que consegue fazer essas ligações. A gente pode ver aqui no exemplo do ácido sulfúrico, né? Que é o H2SO4. Vocês podem ver ali que tem 3 átomos diferentes na molécula, como está ali na simbologia lá em cima. Temos aqui então o átomo de enxofre compartilhando ali os seus pares de elétrons com os átomos de oxigênio. Conseguiram ver aí as setinhas apontando para os oxigênios em cima e embaixo?
essas são as ligações covalentes dativas ou coordenadas, que a gente já tinha estudado ali atrás. Por que isso acontece? Porque como ele já completou o seu octeto ali com o primeiro oxigênio, ele consegue, enquanto ele tiver elétrons livres, que são aqueles pontinhos livres, né, que eu estava mostrando no slide anterior aqui, ó, voltei aqui para vocês. Elétrons livres são esses pontinhos em vermelho aqui, entendeu? Enquanto ele tiver isso, ele consegue fazer a ligação covalente dativa. Então ele está aqui, ó, fazendo as ligações normais ali, né? Onde tem um círculo e um triângulo circulados ali, são as ligações covalentes normais ali com o oxigênio. E o de cima e de baixo são ligações covalentes dativas. A gente olha a representação também estrutural da molécula ali, ó, com as setinhas e os traços mostrando as ligações. Deu para entender tudo bem aqui, até aqui? Vai anotando as dúvidas. Não esquece de anotar dúvida, porque se ficar com dúvida, fica pior ainda depois. Bem otimista eu, né? Vamos então finalizar com algumas características de compostos moleculares. Eles, diferentemente dos iônicos, eles podem ser líquidos, gasosos, podem ser sólidos em alguns momentos. Então, nas condições ambientais, eles são, em geral, líquidos e gasosos. E quando são sólidos, eles se fundem facilmente. Possuem baixos pontos de fusão e pontos de ebulição, né? Então eles precisam de pouca energia para irem se para sofrerem ebulição, né? Mas, como eu te falei, a ligação sigma ela precisa de mais energia para ser rompida. Então, alguns depende muito do composto ou da molécula, né? A química tem dessas. Ao mesmo tempo é muito fácil, mas ao mesmo tempo pode complicar um pouco a sua vida dependendo da quantidade de moléculas ou a quantidade de massa envolvida ali no que você quer fazer. Não conduzem corrente elétrica, né? Com exceção para os ácidos em solução aquosa e carbono e grafite. São formados por moléculas em vez de íons, como a gente falou lá na frente. Só um geralzão para a gente saber do que a gente estava estudando, tá bom? Se você entendeu tudo, parabéns. Se você ficou com dúvida, vai anotando que a gente vai resolver isso, tá bom? Vai mandando as dúvidas pra gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham gostado também de me conhecer aí. A gente vai se ver mais vezes. Então aguardem e até a próxima.